Olá pessoal, estamos começando nossa primeira aula de Cálculo 4. Nesta aula vamos estudar sequências, crescimento e decrescimento de sequências. Informalmente, uma sequência é um conjunto que possui um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento e assim por diante, podendo ter ou não repetições. Esta ideia nos leva a caracterizar uma sequência como um tipo de função, porque no momento que eu digo que ela possui um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento e assim por diante, eu estou estabelecendo uma correspondência entre número inteiro positivo e elemento da sequência. Para o número inteiro positivo 1, eu faço corresponder o primeiro elemento da sequência. Para o número 2, eu faço corresponder o segundo elemento da sequência, e assim sucessivamente. O fato de poder haver repetições também é permitido por esta caracterização. Dessa forma, podemos definir uma sequência de elementos de um conjunto S como sendo uma função de n estrela, que é o conjunto dos naturais sem o zero, ou conjunto dos números inteiros positivos, em S. Nós poderíamos adotar essa definição, mas vamos fazer uma flexibilização. Ao invés de dizer que uma sequência de elementos de S é uma função de n estrela em S, vamos dizer que ela é uma função cujo domínio é um conjunto desta forma aqui. Todos os números naturais a partir de um Q natural fixado. Esta flexibilização é feita para permitir que algumas fórmulas algébricas possam ser usadas para definir sequências, mesmo quando seu domínio não inclui todo o conjunto dos números inteiros positivos. Nós vamos ver exemplos disso mais adiante. Por enquanto, o mais importante é perceber que o conceito de sequências também pode ser representado por uma função cujo domínio tem esta forma. Dada uma função cujo domínio tem esta forma, eu posso enxergar nessa função uma sequência cujo primeiro elemento é f de q, o segundo elemento é f de q mais 1, o terceiro elemento é f de q mais 2 e assim por diante. E reciprocamente, dado qualquer q e qualquer conjunto que possua um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento, etc., eu posso construir uma função cujo domínio tem esta forma, com aquele q pré-determinado, que represente aquela sequência. Então, os conceitos são equivalentes. Por isso, vamos definir uma sequência de elementos de qualquer conjunto S como sendo uma função dessa forma. A função vai ter um domínio que é formado por todos os números naturais a partir de um Q natural fixado. Contradomínio é S, o conjunto onde eu quero que estejam os elementos da sequência, pode ser qualquer conjunto. Aqui embaixo eu estou indicando quem são as variáveis independente e dependente da função, né? A variável independente é n, a variável dependente é an, e este an também é usado para compor o símbolo que eu uso para denotar a sequência. Sequências são denotadas por símbolos dessa forma aqui. Você vai ter o nome da sequência envolvido por chaves e à direita alguma informação sobre o domínio da sequência. Usamos para isso a variável independente, no caso n, igualada a esse número q, que chamamos de índice inicial da sequência. Acima, um infinito, indicando que esse domínio é um conjunto ilimitado. Você começa com Q e vai pegando sucessores Q mais 1, Q mais 2, etc., indefinidamente. O infinito não é número, então ele não está incluído no domínio, mas é até infinito sem o infinito. Para a variável da sequência, podemos usar outras letras também,
quando for conveniente, I, J, K. O nome da sequência costuma ser A, B, C. Então, podemos encontrar sequências AN, BJ, CK. Sobre a terminologia de sequências, se o contradomínio da sequência for R, diremos que ela é uma sequência de números reais. Se esse contradomínio for C, diremos que é uma sequência de números complexos. Sequências como estas, cujo contradomínio é um conjunto numérico, serão chamadas sequências numéricas. Temos aqui, no exemplo 1, algumas sequências de números reais. A primeira, a n, é uma sequência cujo domínio é formado por todos os números naturais a partir do número 5. Ela é dada por uma fórmula. Cada n é associado ao valor 3n mais 2. Perceba que esse 3n mais 2 está no lugar do an, né? Portanto, an é igual a 3n mais 2. Próxima sequência, Bn, com domínio igual a todo o conjunto dos números naturais, que também é um conjunto daquela forma estipulada na definição, né? Todos os números naturais a partir de um natural fixado, porque aqui eu estou pegando a partir do zero, então termina incluindo todos os naturais. A fórmula é Bn igual a 1 sobre raiz quadrada de n mais 1. Essa sequência está bem definida, ou seja, essa fórmula não gera nenhum tipo de indefinição, porque como o n é maior que ou igual a zero, n mais 1 vai ser positivo, então está bem definida a raiz quadrada, e essa raiz quadrada não é igual a zero. É sempre importante verificar se qualquer função, inclusive sequências, está bem definida. Próxima sequência. Aqui nós vemos uma definição um pouco mais complicada. Essa linha, por exemplo, pode gerar alguma estranheza, porque de um lado você vê a variável n, do outro lado você vê uma expressão que aparentemente não depende dessa variável n. Só que você tem uma variável intermediária k, que depende sim do n. Eu estou definindo aqui embaixo que k é o mínimo de um conjunto e este conjunto depende de n. Como exercício, você pode calcular os primeiros termos dessa sequência aqui. Perceba que aqui eu estou dizendo que o k é o menor natural, que é primo e é maior que ou igual a n. Então, por exemplo, para n igual a 2, quem vai ser o k? Eu vou ter que procurar aqui o menor natural, que é primo e é maior que ou igual a 2. Eu posso tomar, por exemplo, o próprio 2. 2 é primo e é maior que ou igual a 2. Então, é um elemento deste conjunto. E, na verdade, é o menor elemento deste conjunto. Eu não posso pegar um menor do que 2. Então, o 2 vai ser o próprio k. Assim, C2 é igual a menos seno de 2. Para n igual a 3, vai acontecer a mesma coisa. O k será igual a 3, porque 3 é primo. Quando eu pegar n igual a 4, o k vai ser 5. Porque agora eu estou querendo o menor natural, que é primo e é maior que ou igual a 4. Como 4 não é primo, eu tenho que aumentar, procurar um que seja primo e maior que ou igual a 4. Vou terminar chegando em 5. Como 5 já resolve, eu pego ele. Ele vai ser o k. Então, menos seno de 5. Este é o C4. Certo? Bom, outra coisa sobre essa sequência é a forma como foi dado aqui o domínio. Você pode identificar o domínio a partir do símbolo que é usado para denotar essa sequência aqui. Você já tem aqui n igual a 2, indicando que o n começa em 2. Então, o conjunto vai ser 2, 3, 4 e assim por diante. Mas também você pode olhar para essa parte aqui, que diz que o domínio é todo o conjunto dos números naturais sem o 0 e sem o 1. Então, o que sobra é 2, 3, 4 e assim por diante. É só uma forma diferente de escrever o conjunto. É bom também exercitar essas noções básicas de conjunto. Próxima sequência.
Sequência Dn, cujo domínio é o conjunto dos naturais sem o zero, e ela é definida pela fórmula Dn igual ao logaritmo de π na base 1 mais constante de Euler sobre n. É bom aqui também verificar se essa sequência está bem definida. Quais são as condições para que um logaritmo esteja bem definido? O logaritmo é formado por duas partes. Ele tem o logaritmando, que é esse número aqui à direita, e ele tem a base. A base precisa ser um número positivo e diferente de 1. E o logaritmando precisa ser um número positivo. Ambas as condições são satisfeitas aqui. π é um número positivo, então o logaritmando está ok. Na base nós temos 1 mais um número positivo. Constante de Euler dividido por n é um número positivo, que está bem definido também porque o n não é zero. Quando eu pego esse número positivo e somo com 1, eu tenho um número maior que 1, portanto diferente de 1. Logo, a base desse logaritmo também está ok. A expressão está bem definida e a sequência também está bem definida. Temos agora algumas considerações a fazer sobre a notação e a terminologia de sequências. Eu já expliquei aqui esse n igual aqui o infinito, que aparece ao lado do símbolo de uma sequência. Esse infinito, às vezes, é escrito com sinal, assim, mais infinito, para indicar que o n aumenta, de fato. O n varia para cima, né, e não para baixo. Frequentemente, nós omitimos essas informações aqui sobre o domínio, escrevendo apenas o AN, ou seja lá qual for o nome da sequência, entre chaves. Isso é feito principalmente em contextos onde o domínio é irrelevante. Não interessa saber qual é o domínio da sequência. Aí ele pode ser omitido assim. Quando a sequência é definida por meio de uma fórmula, essa fórmula é chamada termo geral da sequência. E o AN, como eu já comentei, é uma espécie de nome para esta fórmula. Então o AN também às vezes é referido como termo geral da sequência. E quando eu falo AN, eu estou incluindo BN, CK, DJ, qualquer que seja o nome da sequência. A variável independente da sequência é chamado índice da sequência. Às vezes também valores específicos dessa variável podem ser chamados de índice. O número Q, que é o menor elemento do domínio da sequência, é chamado valor inicial do índice da sequência ou índice inicial da sequência. Para cada número natural n no domínio da sequência, o número AN é chamado termo de índice n da sequência. Existe uma distinção sutil entre termo geral e termo de índice n. Termo geral refere-se à fórmula usada para definir a sequência, ou então ao nome dessa fórmula. Por exemplo, se a sequência for dada por AN igual a n ao quadrado mais 1, você pode dizer que o termo geral dessa sequência é AN, ou então é n ao quadrado mais 1. Agora, termo de índice n refere-se a valores específicos gerados por essa fórmula. Então, por exemplo, eu vou ter aqui quais valores? Para n igual a 0, essa fórmula me dá A0 igual a 1. Para n igual a 1, essa fórmula me dá A1 igual a 2. Estes valores aqui obtidos a partir da fórmula são termos da sequência. E aí este A0 é o termo de índice 0, o outro A1 é o termo de índice 1, e assim por diante. É fácil identificar numa sequência quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, quem é o terceiro termo, e assim por diante. Em geral, o número AQ mais J é dito o J mais um ésimo termo da sequência. Isso é apenas uma forma de sintetizar aquela compreensão básica de que quando o índice inicial da sequência é Q, o primeiro termo dela será AQ, o segundo será AQ mais 1, o terceiro será AQ mais 2 e assim por diante, supondo que o nome da sequência seja N.
Uma convenção importante aqui: quando o índice inicial de uma sequência não for dado explicitamente, consideraremos que ele é o menor natural que torna a expressão AN bem definida para todo natural maior que ou igual a Q. Isto é usado bastante. Às vezes você dá apenas a fórmula, AN igual a 1 sobre N, por exemplo. Aí nesse caso você já percebe que o N não pode ser zero. Se ele está no denominador e ele não pode zerar, então o N começa em 1. Você sempre vai pegar o menor valor de N que torne a expressão bem definida. Aqui, por exemplo, a N é igual a N menos 5 sobre N ao quadrado menos 3N mais 2. Suponha que o domínio dessa sequência não é dado. Você vai assumir o quê? Que o domínio é formado por todos os naturais a partir de... Aí você vai olhando. O zero causa algum problema na fórmula? Se não causa, olha o 1. Se não causa, olha o 2. Se causa, olha o 3. A partir do momento que você verificar que todos os números dali adiante não causam problemas na fórmula, então este é o domínio da sequência. Quem é que causa problemas aqui? Como eu tenho uma fração, com numerador e denominador sendo polinômios, o único problema que pode aparecer é o denominador ser zero. Quando você procura as raízes desse denominador, você encontra n igual a 1 e n igual a 2. Então, eu não posso ter estes valores de n no domínio da sequência. Portanto, o domínio precisa começar em 3. Então, esta fórmula representa a sequência AN, onde o n varia a partir de 3. Assim, se você escrever assim, ou assim, ou assim, está errado. Uma sequência também costuma ser representada por listas de seus membros, só que aí você não vai poder escrever todos os elementos da sequência, já que são infinitos. Aí você escreve os primeiros, esperando que a pessoa que vai ler entenda, perceba lá o padrão desses elementos e entenda qual é a sequência que você está representando. Usamos chaves, apesar de sequências não serem conjuntos. Sequências podem ser pensadas como conjuntos ordenados, mas aí é outro tipo de estrutura, não é um conjunto puro e simplesmente. Apesar disso, usaremos algumas vezes essa notação de chaves. Pelo contexto, você vai entender se trata-se de um conjunto normal ou uma sequência. Notação. Dado qualquer conjunto x, denotaremos por sec x o conjunto de todas as sequências de elementos de x. Em particular, será muito comum utilizar este símbolo aqui, para o conjunto de todas as sequências de números reais.